Um importante pilar que tem na programação com JavaScript é a parte do assincronismo. E o que vem a ser o assincronismo? O assincronismo é quando a gente tenta fazer uma solicitação para que algo seja processado e nós não sabemos quanto tempo que vai demorar esse processamento. Então nós utilizamos o assincronismo para que o nosso software não trave, né? A gente não fique dependendo daquela informação para a gente prosseguir dentro do nosso projeto. Por exemplo, se você vai fazer uma sequência de informações, por exemplo, somar dois números, depois ver a média, depois exibir esse resultado, isso aí é uma função síncrona, que você tem uma sequência, é sincronizado. Mas quando você vai fazer uma requisição por uma API, por exemplo, que fica num servidor que não pertence a você, tão distante, você manda essa solicitação, ele vai processar, verificar as informações, te devolver. Isso é uma função assíncrona. Se você ficar esperando esse tempo ser resolvido, você pode travar a sua aplicação, né? Então a gente está vendo aqui, ó, por exemplo, eu estou dentro de uma aplicação que é um cliente, que é um front-end, por exemplo. Eu faço uma requisição para a API vai receber essas informações, vai verificar lá no banco de dados as informações que eu estou solicitando, o banco de dados devolve os dados, a API devolve para o meu cliente. Durante esse tempo, o meu front-end pode ficar esperando muita coisa acontecer e isso pode travar que o nosso usuário consiga utilizar o sistema. Então a gente trabalha com assincronismo para a gente conseguir ter as respostas disso aí no tempo que ele demorar para trazer de resultado e não travar a aplicação, tá? Eu estou aqui no Visual Studio Code, vou criar um arquivo chamado fetch e assincronismo, tá? Nós vamos utilizar o fetch, ele é responsável por fazer requisições HTTP. Isso quer dizer que a gente pode fazer requisições para uma API, né? Eu já tenho aqui uma API de teste para a gente usar, que está no link JSON placeholder.typecode, tá? Então, se você for no Google digitar JSON placeholder, ele vai te trazer esse primeiro link, tá? Que é um Free Fake API, que é uma API fake que te ajuda a testar coisas e aprender a trabalhar com APIs, por exemplo, tá? Então a gente vai pegar essa estruturinha aqui do Fetch e a gente já vai entender juntos isso aqui, tá? Basicamente o que acontece? Fetch. O primeiro parâmetro aqui é o URL da API que nós vamos trabalhar. Não se preocupe agora em aprender Fetch 100%, tá? Mas basicamente isso aqui é um código assíncrono, né? Porque nós vamos fazer uma requisição para uma API que não é nossa, né? Inclusive, vou tentar pegar aqui algum outro elemento, por exemplo, usuários. Eu prefiro esse de usuários, tá? Então, em vez de pegar aquele link que a gente pegou ali com todos, eu vou colocar usuários, que é melhor para mim. Então, é uma requisição assíncrona, né? E nós podemos utilizar o ponto .then, que é resolva a primeira situação aqui, né? Quando ele resolver, a gente vai trazer essa resposta do nosso response.json. Só que o response.json também é uma promise, né? É uma promessa de resolução. Então a gente tem que colocar o then novamente. Assim que isso for resolvido, a gente vai fazer um console.log no nosso JSON. Então essa é a estrutura do fetch para fazer requisição para uma API, tá? No método get. Vou dar F5 aqui agora e abrir o meu terminal, né? Obviamente, com o debug console. Olha só, ele traz para a gente aqui um objeto com vários e vários elementos ali dentro, né? São 10 elementos. A gente não consegue visualizar eles porque eles são um array de objetos. Para a gente ver isso aqui, eu vou fazer o seguinte: let result vai ser um array vazio, tá? E aqui, em vez de fazer console.log, eu vou fazer result receber o nosso JSON, tá? E aqui embaixo a gente vai fazer um for of percorrendo o nosso result, vendo aqui item e fazer um console.log no nosso item. E a gente vai ver o que vai acontecer aqui agora. Vamos dar F5. Vamos aguardar um pouquinho. Olha só. Não aconteceu nada. Por quê? Porque isso aqui, o result, está vazio, né? Se a gente colocar um elemento aqui dentro dele, por exemplo, Daniel, e dar F5, ele vai trazer para mim ali o Daniel. Mas espera aí, Daniel. Aqui você não está falando que você está fazendo o result e receber o JSON? Então, mas aí é que tá. Esse código foi processado. Esse aqui é uma requisição assíncrona, então ele começa a processar lá para frente, tá?
E esse código aqui já executa logo na sequência. Ele não espera que isso aqui seja resolvido para que ele possa executar e colocar as informações dentro do result, né? Então, como que a gente faria para a gente poder fazer esse for off funcionar e mostrar o que tem dentro de result? Primeiro aqui eu vou colocar uma sintaxe de função, tá? Então, dessa maneira aqui eu vou colocar as chaves, né? Para a gente poder trabalhar aqui dentro. E eu vou colocar esse for aqui dentro, tá? Vamos testar aqui agora. Olha só, agora ele trouxe cada uma dos objetos que a gente está procurando encontrar. Se a gente quisesse pegar, por exemplo, o name, olha só, ele traria ali para mim o nome de cada um deles. Mas por que que isso aconteceu? Porque é o seguinte, quando ele coloca .then, ele resolve, ele espera que o que nós fizemos aqui de solicitação seja resolvido para ele trazer essas informações aqui no response.json. Depois que essa primeira solicitação foi resolvida, que ele já trouxe os dados, ele tem mais uma operação assíncrona para resolver, para pegar o JSON e trazer para a gente essas informações. Então a gente coloca um outro .then, ele observa se isso for resolvido e assim que ele for resolvido ele chama essa função de retorno aqui. E é por isso que a gente consegue fazer o for aqui dentro e lá fora não, porque lá fora o código já vai ser executado antes de passar por dentro desse fetch, né? E isso faz com que a gente enxergue um for vazio, porque ele não tinha nenhum resultado dentro dele. Mas quando eu coloco aqui dentro do .then, ele espera resolver todas as informações para somente depois disso ele conseguir pôr aqui o for para executar e mostrar todo o conteúdo, tá? Então, basicamente assim que a gente trabalha com assincronismo. O dado que está aqui em cima, o processamento que está aqui em cima vai ser executado. Isso aqui só vai ter resultados aqui no then, tá? E se tiver qualquer código aqui para baixo, ele vai ser executado independentemente desse aqui já estar pronto ou não. Então, o assincronismo ajuda a gente a fazer manipulações e observar os resultados de uma operação assíncrona aqui dentro do JavaScript, ok? E é importante você saber que você vai utilizar isso aí na maior parte das vezes dentro de projetos que faz requisição para APIs. Não somente para isso, mas na maior parte das vezes vai ser para poder fazer a manipulação e observar as requisições serem concluídas.